Boa noite, pessoal. Eu sou a Maristela Marini, escritora para as atuais gerações, principalmente os jovens, eu acho que não me conhecem, como escritora. Estou aqui hoje para falar sobre o projeto Semeando Livros e Escritores. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar a com vocês, sobre a minha relação com a literatura, que começou quando eu entrei na escola, quando eu aprendi a ler e a escrever. Naquele dia que eu comecei a ler, eu despertei para um mundo novo. E eu descobri esse mundo novo através dos livros. Eu não tinha tantos livros, acesso aos livros como tem hoje as crianças, os jovens, através de bibliotecas, mas eu já mostrava uma tendência muito grande pelo gosto pela leitura. Assim foi, e ao mesmo tempo o meu gosto por escrever. A matéria de escola que eu mais gostava, ainda gosto, língua portuguesa. E aos poucos eu fui descobrindo uma facilidade para colocar no papel, principalmente redação na escola, era uma facilidade muito grande. Até que aos 12 anos, por volta dos 12 anos, eu li A Ilha Perdida, da série da coleção Vagalume, da Ática, da editora Ática. Peguei na biblioteca, na escola Benedito Shebara, e eu me encantei com a história. E naquela época, eu com 12 anos, ensaiei os primeiros passos no mundo da literatura. Comecei a escrever algumas historinhas simples, curtas, e assim foi. Até que o tempo passou, eu com 17 anos, comecei a escrever para o Jornal da Cidade uma coluna que havia e tem até hoje, Cartas do Leitor. Ali eu fiz muitos amigos de Bauru e região, nós nos correspondíamos, eram também pessoas que publicavam as cartas, né, nessa coluna, e desde então eu nunca parei de ler. Sempre gostei de ler, o livro sempre foi um companheiro. Eu fui uma criança um pouco tímida e os livros eram meus companheiros. Eu não era tímida a ponto de não me relacionar com as pessoas, não. Mas os livros sempre foram meus companheiros, né? E são até hoje. Hoje, por exemplo, estou lendo um livro da Lisa Jackson chamado Calafrios, né? E essa minha paixão pelos livros, pela literatura, então, sempre fez parte da minha vida. Nessa trajetória, comecei a escrever poesias. Eu tenho algo em torno de 1000 poesias não publicadas. Mas, em 92, eu e um amigo, nós começamos a escrever um livro, que é o primeiro livro da minha trilogia, como eu poderia dizer, né? Porque eu publiquei 3 livros, né? E através de um duartinense que morava na época em Bocaina, Edson Bertoldo Martins. Hoje ele reside em Mafra, Santa Catarina, ele também é escritor e ele fundou uma gráfica e uma editora para dar oportunidade a escritores, né, de publicar suas obras, de concretizar um sonho, porque para o escritor publicar um livro
é a concretização de um sonho. É como trazer à luz um filho, porque os livros são nossos filhos. Eles são gerados e, ainda que muitos escritores, mundo afora, não estejam com seus escritos dentro de uma gaveta, num armário, ele intimamente ele tem esse desejo de concretizar, de ver a sua obra concretizada na forma física do livro. Cada palavra, cada intenção do escritor, ele está compartilhando com os leitores. Como eu disse, o Edson apareceu em Duartina e ele veio em busca de novos escritores, ele veio para dar a nós, escritores anônimos, a oportunidade de concretizar o nosso sonho de publicar as obras. Por quê? Porque através das editoras, das grandes editoras, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E ele trouxe a chance através de um sistema de pré-venda. E eu e meu amigo, então, abraçamos essa ideia, aproveitamos esta oportunidade valiosa e em 93 nós publicamos o primeiro livro, né? O futuro pode esperar, que no vídeo de amanhã eu contarei essa história. Então, eu digo para vocês, ser escritor não tem todo esse glamour que as pessoas costumam colocar, essa aura de glamour, como se o escritor fosse um privilegiado, como se ele... É óbvio que os best-sellers, né, eles que ganham a vida através dos seus livros, é óbvio que para eles a fama, a notoriedade é o objetivo, porque eles vivem disso. Para nós anônimos, que ainda estamos engatinhando nesse mundo da literatura, é o prazer, que é inenarrável. Não tem palavras para descrever, eu não tenho palavras para descrever o dia que eu abri o primeiro pacotinho junto com o Fabrício e eu vi todos aqueles rascunhos, tudo concretizado num livro. Foi para mim um momento de grande felicidade. Então, esse projeto, Semeando Livros e Escritores, é de incentivo à leitura, que é essencial, principalmente para os jovens, porque hoje nós temos muita informação na internet, muita. É imediato, tudo que você procurar, você vai achar. Só que informação não é conhecimento. Então as pessoas precisam começar a ler um livro atrás do outro, despertar esse gosto. Por quê? Porque a leitura, ela nos leva a viajar o mundo sem sair do lugar. O livro tem essa magia, esse poder, principalmente para os jovens. Por quê? Porque o internetês é uma coisa muito imediata, né? A linguagem da internet é muito pobre. Então, quando você lê um livro, você aumenta o vocabulário, você consegue se expressar melhor, mas isto nós vamos lá no último vídeo da série. E Semeando Escritores, por quê? Porque eu quero inspirar novos escritores. E é isso que trarei no último vídeo dessa série, que será divulgado no dia 11 de dezembro. Então, por hoje, eu quero me apresentar e
Certamente aqueles que têm os meus livros até hoje guardados irão se recordar de como esses livros mexeram com as pessoas. Muitas pessoas disseram: nossa, Maristela, eu li em 2 dias, não conseguia parar. Isso para mim foi um prazer. Então, esse projeto, Semeando Livros e Escritores, é realmente de incentivo e de inspiração para que novos escritores possam surgir em Duartina e em outros lugares. E também quero dizer que um sonho concretizado é resultado de muito esforço, perseverança e fé em Deus. Porque, óbvio, como eu disse, não é fácil, mas não é impossível. Então, os escritores que estiverem vendo, persistam, perseverem e concretizem seu sonho, né? Para mim, foi difícil? Foi. Tive dificuldades, mas tudo compensa, tudo vale a pena. Até amanhã estarei postando o segundo vídeo do projeto Semeando Livros e Escritores, quando estarei falando sobre o primeiro livro publicado, O Futuro Pode Esperar. Até lá!